Nesse tempo de palavra, eu quero abrir a Bíblia com vocês em Hebreus, capítulo 4, verso 15. Hebreus, capítulo 4, versículo 15, 16 também. Então, nós vamos ler essa palavra, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O livro de Hebreus é maravilhoso, porque ele mostra para nós o entendimento de um Jesus presente nas nossas vidas, independentemente da cultura. Deus é um Deus muito sábio. O povo de Israel, ele é um povo nômade. Foi, no propósito de Deus. Que raio isso aí será? É um dom celestial? Chamado para oração, eu acho, hein? Tá bom. Povo de Israel, um povo lá, como Deus, o Senhor, quis, era um povo andante. Israel nunca foi um povo. Deus nunca permitiu que eles tivessem uma terra, mas um povo. Esse é o grande mistério, né? Que se você não abrir os olhos, você não consegue entender muito direito Israel geográfico e antropológico. Palavras difíceis, né? Mas o Israel como nação, né? Porque ele sempre foi andante, nunca teve uma terra. A terra original, se fosse para ser uma nação, segundo nós conhecemos hoje, seria mesmo ali naquela Palestina. Tem Israel grande e num pontinho a Palestina, que era a terra prometida. Mas até hoje vocês percebem que há uma briga sem fim, Mas naquele tempo Israel andava para baixo, para cima, para os lados, ia para lá, ia para cá. Tanto que a arqueologia não tem resquício de Israel como nação. Uma menção como nação. Era povo hebreu, na verdade, né? Mas não tem como uma prova. Uma das únicas provas que existe sobre aquele povo hebreu, ele se encontra, na verdade, em alguns achados no Egito, que mencionava aquele povo. Israel como nação, ele é quase inexistente no estudo de história. O que deu uma característica de povo e de nação foi quando Israel se tornou um povo religioso. É a Bíblia e a Torá e os escritos religiosos que deram um corpo ao povo hebreu. Então a gente percebe que quando Deus mostra ali, Ele quer dizer, é como se Ele dissesse para nós: eu sou Deus deste mundo, Deus dos brasileiros, Deus dos argentinos, né? Deus dos coreanos, Deus dos japoneses. Eu sou Deus do mundo, o mundo todo. E Jesus é esse Deus presente, o Deus misericordioso.
Mais para frente a gente vai ver sobre o sumo sacerdote, a gente vai ver alguma coisa importante aqui, trono da graça, coisas tão legais, tão preciosas para nós. E aqui a gente percebe que Jesus e que a Bíblia em Hebreus, aquele povo sofrido, perseguido, aí o livro, que seja lá quem for, que escreveu naquela época, quis deixar para aquele povo assim: povo, vocês estão sob perseguição e sofrimento, mas nós temos um sumo sacerdote que presente na vida de vocês e que pode socorrer vocês em qualquer circunstância. E ele fala então assim: aproximemo-nos, no verso 16, cheguemo-nos com confiança ao trono da graça, para alcançar misericórdia. Aqui esse trono da graça, ele se refere a um lugar de autoridade e presença de Deus, que é uma presença livre e oferecida a nós, e ele está repleto da aceitação, da misericórdia de Deus para com todos os que se aproximam. E ele fala: então aproxime-se da graça, aproxime-se do trono sem medo. Aproxime-se do trono, porque vocês serão atendidos. Não é difícil se aproximar de um trono, de um rei daquele tempo, ou desse tempo. Mas ali, ele diz para nós: se aproximem, vem que vocês acharão misericórdia e graça. Nós aqui não temos essa noção, né, de trono da graça, de se aproximar perto de alguém importante. Mas naquele tempo sim, eram os reis, que não se chegava perto dos reis, era o santo dos santos, que ninguém poderia entrar, e isso estava muito claro na mente daquele povo hebreu, que não podia chegar perto. Mas aí a Bíblia fala assim: não, vocês venham, aproximem-se do trono, venham para perto daquele que pode socorrer vocês. E esse ato assim de se aproximar, ela implica que nós temos esse acesso aberto ao nosso Deus, né? Quando a gente ora, a gente às vezes não dá muito valor à oração, né? Vamos orar, fechar os olhos, vamos orar, ou vamos se aproximar do Senhor. Que coisa tremenda, né? Se hoje a gente não tem a noção do livre acesso, todo hebreu que lesse essa palavra e lá atrás tinha contato com esta frase, tinha o claro entendimento de que ao orar, o trono seria acessível, a presença daquele que está no trono seria aberta. E quando eles oravam, então, aquilo era muito claro para eles. É como se eles dissessem: uau, né? Eu tentei achar uma palavra, né? Poxa, uau, sei lá o que a gente podia dizer, né? Mas, uau, eu posso chegar no trono da graça? Que coisa mais maravilhosa, né? Que coisa mais, é chocante, mas podia. E aí esse texto fala com toda a confiança, não é? Você veja lá: acheguemo-nos, pois, com confiança. Essa confiança, ela é baseada nessa certeza de que nós somos aceitos por Deus sempre que nos aproximamos para Ele. O sentimento no ser humano, todo ser humano depois do pecado, ele sempre vai ter um sentimento deficitário consigo mesmo, com o outro. Por quê? É porque tudo que nós fazemos nesta terra, nesse âmbito, nesta terra, ela é reflexo do seu relacionamento no vertical. O nosso relacionamento no horizontal, ele é claramente resolvido quando você conserta a sua vida no âmbito espiritual, no vertical. Se você conserta no vertical, o horizontal fica legal. É interessante. E o ser humano sempre vai ter esse sentimento deficitário. Por quê? Porque ele tem o sentimento deficitário com o alto, com Deus, de inadequação.
Você sempre se achará inadequado. Sabia disso? A gente foi lá em São Paulo e um dos parentes lá tem uma mania de assim, querer fazer com que a comida seja ou elogiada, ou notada, alguma coisa, né? Então a gente senta, está tudo muito maravilhoso, muito gostoso, né? Mas a pessoa diz assim, olha lá, o pessoal que foi em São Paulo começa a dar risada. Porque sempre fala, acho que não está bom, né? Falta sal. Será que está frio? Ah, não está muito gostoso, acho que deixei muito cozinhado demais. Quem é assim, erga a mão aí. Olha lá, já viu um burburinho. Viu um burburinho, né? Ô, pessoal, faça favor aqui do diácono ali, ou o Valmir, ou a Avinaldo, acende essa luz ali para nós. Aqui, essa aqui, ó, que está apagada. Por favor. É que fica o ambiente meio escuro aqui, dá sono, né? Sono meio... Ah, bom, depois vai. Mas tá bom. Então, é aquele sentimento de querer, né? Então, já um monte de gente deu risada aí, né? Já vi que é quase igual, né? E se você fala assim, nossa, que comida maravilhosa. Aí a pessoa fala assim, mas não saiu do jeito que eu queria. É ou não é? Não saiu do jeito que eu queria. Podia ser melhor. Então fica aquela coisa, né? Aí eu cheguei lá na casa que a gente sempre come, que a gente tem essa mania, que eu sempre brinco. Aí cheguei lá, eu falei assim, para a pessoa, era muito querida a pessoa, muito querida. Eu falei assim, então, tá ótimo de sal, porque ela tem aquele sal, né? Tá ótimo de sal. Aí o povo que estava comigo começou a ter crise de riso, né? Porque só eles entenderam o que eu falei, né? Aí quase me arrependi, né? Porque quase o cardo desandou ali. E aí, aquele sentimento de déficit. Cada um de nós tem. É que nem velório. Você enterra uma pessoa muito querida da sua família, que você cuidou o tempo todo. Mas quando a pessoa está lá, você sempre vai dizer, ou sempre vai se culpar, eu acho que eu não tratei direito. É ou não é? Eu acho que eu faltei. Eu acho que eu falhei. Então, esse sentimento de inadequação, ele é terrível para a gente. Porque tira a alegria de viver, às vezes, né? Ah, por quê? Porque quando a Bíblia fala assim para nós, com toda a confiança, e a confiança, queridos, de quê? De que nós fomos aceitos por Deus em Cristo Jesus. Você não precisa ficar se achando defeituoso, né, em alguma área da sua vida. Você não precisa ficar procurando os seus defeitos, porque se você procurar os seus defeitos, você vai achar. Quem aqui é sem defeito, erga a mão aí, vamos ver. Porque se erguer a mão, já vou te mostrar um defeito. Entendeu? Tem aquela coisa. Mas a Bíblia diz, vai com confiança, porque não é por você, não é pelas suas qualidades, não é pelos seus defeitos, e não será pelos seus méritos que eu vou atender a sua oração. Porque Deus fala para nós assim, os méritos pelos quais eu vou atender você na sua oração, são os méritos do meu filho, não os seus. São os méritos do meu filho que morreu na cruz, ressuscitou, para pagar pelos seus pecados e para te dar de presente um lugar perto de mim. De modo que quando você chega diante do Pai, Ele olha em você, Ele olha Jesus em você. Ele não olha o Flávio, né? Ele não olha a Miriam, que está ali entendendo tudo ali pelo aquele aplicativo maravilhoso, que já tem umas ideias do que fazer com aquilo. Não é pelos seus méritos, é por Cristo. E quando você vai com confiança, você sabe que é aceito pelo Pai, por causa da sua fé em Jesus. Vamos lembrar, nunca é demais, Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, enquanto eu falo, vocês colocam aí para mim. Efésios 2, verso 8 e 9. De modo que quando você chega, ele fala, vem filho aqui, ó. Vem porque eu estou em contato com você. Então vamos lá. Juntos?
Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. O que é de Deus? No inglês essa palavra fica mais entendível. O que é? Quem falou? Já falou? Quem falou aí? Maria? Como é que é? Gift. Aqui o professor aqui, ó. É um gift de Deus. O que é um gift? Quem quer ganhar um gift aí? O povo do inglês aí, ó. É um presente. É um presente, gente. Presente. Presente se recebe. É ou não é? Lá em casa tem um combinado com a minha esposa. Presente de dia das mães, dia dos namorados, aniversário, né? Essas coisas todas. Presente é presente, não é presente? Aí faz a lista de que eu quero de presente. Quem aqui tem uma lista de que quer de presente? Erga a mão, velho. Sempre faz a lista. Fala a verdade, gente. A pessoa chega e fala para você assim, faz uma lista para mim de presente. Mas se faz uma lista, não é presente, né? Aí eu sempre digo, presente é presente. Seja uma flor ou seja um carro. Embora você prefira um carro, a flor é um presente. Ponto. Aí eu falo, presente é presente, o que você quiser a gente compra e parcela. Não é? Presente é presente. Então, para mim, o que você quer? Me perguntam, o que você quer? Eu quero o que vocês quiserem dar. Chocolate, R$200, 1.000 se quiser. Sei lá, presente é presente, né? Com uns a gente fica mais feliz, com um a gente se conforma, mas é presente. A maioria a gente se conforma, né? Então é presente. É uma confiança que nasce na fé do caráter de Deus. O caráter de Deus é amor, é amar. O caráter de Deus é perdoar. Eu sou fascinado com um versículo que fala: ou vocês não sabem que o perdão de Deus é que conduz vocês ao arrependimento? Eu acho que é Romanos 12, 25, eu não tenho certeza. Depois eu coloco. Ou vocês não sabem que o perdão de Deus é o que te conduz ao arrependimento? Porque a religião faz ao contrário. Confessa que eu te... Fala, gente. Te perdoo. Isso é religião. Isso é o farisaísmo. Confessa que eu te perdoo. Mas a Bíblia diz, é o perdão de Deus que antecede o arrependimento. Porque o perdão dele é tão grande, que é impossível você não se comover. Como você não vai se comover com alguém que te faz um favor tão grande? Alguém que tira você da posição de morto, de devedor, e te coloca na posição de filho. Quando você toma conhecimento disso, é tão grande, é tão chocante, nós perdemos o poder de sermos chocados com a palavra de Deus. Esse que é o problema. É de tanto escutar que nós não ouvimos mais. Mas é tão chocante o perdão de Deus, que a gente não tem nem como expressar. É o perdão de Deus que te conduz ao arrependimento. É tão chocante que eu me arrependo e volto, que eu não posso ficar sem. É como aquele escravo que o patrão diga assim, você está livre. Aí o escravo é tão bem tratado que ele fala, mas eu não quero ser livre, eu quero ficar. E ele fica, né? E aí ele fala, receber então misericórdia e encontrar graça. Receber misericórdia é quando nos aproximamos dele, recebemos sua compaixão, e ele dá o que nós não merecemos, e eu arrisco a dizer, e não nos dá o que merecemos. Isso é misericórdia, sabia? O que é misericórdia? É você receber o que não merece, e não receber o que merece. Isso é misericórdia. Porque ele dá toda a sua graça para nós vivermos. Nós não merecemos, e jamais mereceremos. Mas não fica com esse pensamento de choramingança, de autocompaixão. Porque em Cristo ele te deu de presente.
E não dá o que você merece, o que eu mereço, que seria o que merecíamos pelo nosso pecado, o castigo que merecíamos. Não é isso que diz lá em Isaías capítulo 9? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que era teu e meu estava sobre ele. Que coisa, né? Coisa impressionante. É um Deus misericordioso. Vamos abrir a Bíblia agora em Marcos capítulo 10, verso 46. Esse pequeno trecho a gente ilustra o que esse Hebreus quer dizer. Marcos capítulo 10, verso 46. Diz assim: Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. E o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí a misericórdia? Entendeu o que é a misericórdia? Não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Ele falou: Jesus, tem misericórdia de mim. Quem ele era? Era um pecador, era alguém doente, era alguém desprezado, e esse desprezo vinha da crença religiosa de que ele estava assim porque ele era um mau caráter, era um incircunciso, era alguém com a raça inferior àquele povo, e ele clamou então: misericórdia de mim. E foi esta palavra, misericórdia, que Jesus atentou para ela, vindo de alguém que não merece, e que iria receber o que não merecia, e não iria receber o que merecia, por causa da sua vida e seu sacrifício. E ele falou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia de mim. Isso comove, sabe, irmãos e irmãs? Isso nos comove. Nós precisamos dia após dia ser quebrantados pela palavra de Deus em nossas vidas. Sempre. Não, como eu já disse, não na autocomiseração. Não ficar por aí dizendo: ó vida, ó azar, eu não sou ninguém, eu não mereço. Isso não é. Isso aí já vai para o outro lado, né? Isso já vai lá para o lado de lá. Mas não. Ser quebrantados e saber diante de Deus, o Pai, que nós somos alcançados por um Deus misericordioso, e a palavra de Deus e a sua palavra deve nos quebrantar, né? Sempre nos manter ensináveis, amáveis, humildes e simples, e sem contabilizar essas características. Afinal de contas, alguém disse que humildade, você sabe o que é humildade? Você aprendeu com quem isso aí, será? Humildade é aquela característica que quando você percebe que tem, já perdeu. E isso toca o coração de Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não parou e disse: chama ele, ou chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, porque ele está te chamando. A nossa tradução é pobre, por quê? Porque essa é a palavra de alguém que é enviado do rei para chamar o servo, né? Para chamar o servo. É como alguém importante lá onde você trabalha te chama. Sabe aquela pessoa lá, importante, que todo mundo tem um receio? Aí chega dizendo assim a você, né? Sueli, ele está te chamando. Aí você faz: não, ele está me chamando? Ou ela está me chamando? Uau! E os discípulos chegaram para aquele cego e disseram assim: levante-se, tenha um bom ânimo, ele está te chamando. Entendeu? Será que você pode ouvir isso de Deus alguma vez na sua vida, irmão, irmã?
Será que você pode ter esse espírito do Bartimeu? E ele olha para você, né, e para mim, e você quando ora, você diz assim: uau, ele está me ouvindo, olha que coisa boa. E aí ele ficou animado, lançando a sua capa de lado, saltou, pôs-se em pé, dirigiu-se a Jesus. Então Jesus disse para ele: o que quer que eu te faça? E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é o amor de Deus que nos faz voltar para Ele. Isso que é o amor de Deus quando a gente fala que o perdão de Deus é que me conduz ao arrependimento. Isso quando o Evangelho mostra que quando Jesus me dá algo tão grande que eu não quero ficar longe dEle, eu quero ficar perto dEle. Sabe aquele crente que desviou? Que para mim esse conceito jamais existirá. Porque o que foi embora de volta, o que voltou para o mundo, ele nunca encontrou Jesus. Porque se ele tivesse conhecido o inferno da sua vida, e depois conhecido o amor de Deus, é impossível que volte atrás. Porque ninguém que dirige um calhambeque ou uma carroça, e depois dirige Esse dia minha filha perguntou: pai, se eu ficar muito rica, qual carro você quer ter? Eu disse: eu quero uma Tracker nova. Alguém sabe qual é a Tracker? Eu vou fazer revisão lá no carro, lá na Chevrolet, e fico olhando os carros novos. Ai, meu Deus do céu. Eu me sinto bem naquele lugar, gente, não quero nem sair de lá. Aí esse dia eu entrei numa Tracker, falei: ai, meu Deus, o que é isso, gente? Vocês já entraram? Vai lá, é de graça, não paga nada. Aliás, lá você tem pipoca ainda. A maquininha faz pipoca para você. Quem já foi? Viu? Tem pipoca, gente, é a coisa mais boa do mundo. Esse dia eu fui lá, mandar fazer pipoca, esqueci de colocar o saco. E aí começou a descer a pipoca e não tinha o saco. Sujei todo o chão de pipoca. Falei: gente do céu. Aí teve que chamar a moça para limpar o chão. Eu falei: meu pai amado. Aí a moça me explicou: não, meu filho, é o seguinte, ó, abre o saco, põe aqui, depois você aperta o botão. Aí eu sentei ali, que beleza. Eu falei: ai meu Deus, como é que eu vou sentar no meu cômodo agora? Como alguém que conhece o céu quer voltar para o inferno, gente? Me fala uma coisa dessa. Certamente nunca conheceu. Como? E aquele homem disse assim: filho, vai, a tua fé te salvou. E ele foi nada, ele seguiu Jesus pelo caminho. Eu falei: eu não largo esse homem não, gente. Eu não largo esse homem não. Né? E Jesus falou ali, né? Isso aqui é um reconhecimento. Primeiro que ele reconheceu. Você viu o que ele falou? Ele falou lá, verso 47. Põe aí para nós, verso 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. O que ele começou a gritar? Jesus, filho de Davi. Isso também não é uma pouca coisa. Porque Jesus também entendeu o que você e eu não entendemos às vezes. O que ele declarou ali, ele disse, quando falou filho de Davi, ele reconheceu, de tanto ouvir de alguma maneira, lá o salmista, lá atrás, que dizia que Jesus viria da raiz de Jessé, que ia desembocar em Davi, que seria Jesus, e ele então deu uma declaração de fé. É como se ele dissesse assim: Jesus, o Messias, porque eles não acreditavam que Jesus era Messias. Naquele tempo ninguém acreditava, porque Jesus nunca viria daquele jeito, fazendo o que ele fez. Já falei isso atrás. Mas ele declarou e creu que aquele que estava perto dele era Jesus, o Messias, que ele não ia esperar mais ninguém vir depois, mas que aquele que ele esperava é aquele que estava ali na frente dele, filho de Davi, era Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Essa declaração era dada a poucas pessoas.
Não era todo mundo. Poucas pessoas tiveram essa revelação. Uma delas foi Bartimeu. A segunda dela, quem foi? Quem está atento aí nas coisas? Ninguém sabe? Não. Quem falou? Pedro. Eu não sei sobre Maria Madalena. Depois eu vou ver certinho, mas eu acredito que não. Até me despertou a curiosidade, tá? Pedro. Porque Bartimeu disse: Jesus, filho de Davi. Isso foi dado por Deus, por isso ele foi curado. A tua fé te salvou. E depois ele veio, e Pedro foi lá quando Jesus perguntou: ei Pedro, quem estão dizendo que eu sou? Ou é Elias, ou tu é profeta, ou tu é o sei lá quem? E você, para quem eu sou? Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para ele e falou assim: não, você não ia falar disso de você mesmo. Você não tem essa capacidade, Pedro, te conheço. O Pedro dos evangelhos não tem nada a ver com o Pedro das cartas. Era o Pedro depois da ressurreição, era outro. Mas naquele momento lá Jesus disse: não foi da carne que você falou, é o Espírito que te revelou quem eu sou. Então poucas pessoas sabiam, e foram a eles revelados quem era Jesus. Porque para eles Jesus era o general que viria para libertar aquele povo dos romanos. Naquele tempo, a visão hebraica disto, do Messias para eles, não era o Messias lá do Apocalipse. Era o Messias da época de Davi. Eles queriam ali. E ele falou isso. Filho de Davi. Que a gente precisa sair clamando aí. Às vezes alguns tentam desencorajar a gente, né? Mas vai para Jesus, faça que nem Bartimeu. Verso 49 e 50, olha que coisa interessante aqui, como a resposta de Jesus foi maravilhosa. Lá 49 e 50. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. E disse: ânimo, levante-se, porque ele está te chamando. E aí ele foi animado. Jesus chama. E a gente deve responder prontamente, sabia, irmãos e irmãs? Às vezes Jesus chama a gente, fala com a gente é difícil de entender, ou de perceber que é Jesus que está falando com a gente. Não é? Olha, quando você ouvir do coração algo, no seu entendimento, clame a Deus imediatamente, seja crente, seja bem crente, e pergunte se é Jesus que está falando com você. Porque se você ouvir, você recebe milagre, instantâneo, sabia? Às vezes você está passando por uma dor, alguém está passando uma dor, aí os crentes que já passaram, é o crente assim, ele fica molinho, ele fica bem criança, depois ele vai endurecendo, né? E vai ficando religioso. Aí quando alguém fala para você assim: nossa, eu estou com uma dor de cabeça tão grande, eu não consigo. Aí ao invés de você falar assim: vamos orar, porque eu sei que oração pode, você fala assim: eu conheço um remédio lá que chama paracetamol ou enxaqueca, vai na farmácia e compra. Já fizeram isso? Eu aprendi o seguinte, que eu sempre oro para as pessoas por cura, mesmo que não tenha aparentemente uma perspectiva de cura. Mas eu oro por cura e acabou. Aí eu falo: Jesus é de milagres. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Se não quiser, sei lá, faz o que você pode fazer. Mas eu oro, porque pode ser Jesus falando e a pessoa é curada. Amém? Vai, ore, levante-se e ore. Depois, se ela não for curada, fique tranquilo, a água sempre encontra um buraco. Sabe qual que é o mistério disso? A água sempre encontra um buraco. Você sempre vai procurar comida quando você estiver passando bastante fome. Então, se tiver que comprar remédio, ele vai lá e compra, fica tranquilo. Ele vai procurar e vai comprar remédio. Mas pode ser que você, ali, Deus esteja falando para você: viu, ore ali, põe a mão. Aí você vai embora, põe a mão e fala: Jesus, o Senhor pode curar, em nome de Jesus, cura. Às vezes você não vai falar: ô louco, você vai falar: glória a Deus, né? Quando você ouvir a voz de Deus, faça. Não tem assim, aquela coisa. E olha ali
para a gente encerrar aqui, versos 51 e 52. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, quero ver. E Jesus diz: a sua fé te curou. E imediatamente ele foi curado e passou a seguir a Jesus. Aqui Jesus pergunta a Bartimeu o que ele quer que faça. E Bartimeu disse imediatamente: seu desejo claro, que eu quero ver. E você tem clareza do que você quer? Gente, eu tenho pavor quando eu chego para alguém e digo assim: vamos orar. Aí a pessoa fala assim, então eu pergunto: você quer que ore pelo quê? Aí a pessoa diz assim: pastor, olha no geral. Meu Deus, olha no geral. Ana Clara, por que não clica em geral? Que vai conta tudo. Gente, orar no geral. Então fala: pai, abençoa no geral então essa criatura, sei lá que geral é esse, né? E às vezes as pessoas têm medo. O crente tem medo de falar que sofre. O crente tem medo de falar que sofre. Esses tempos atrás aí, um pastor, um do Ministério Pastoral Geral, né, do nosso distrito, falou assim: olha, eu vou contar um testemunho. Ela falou assim: então conta o testemunho. Ela falou: eu caí num golpe. Aí eu falei assim: ô irmã, isso é um testemunho ou um testemunho? Não, calma, pastor, calma, vou chegar lá. Ela contou tudo, né? Mas você viu que ninguém gosta de falar que caiu num golpe? Por quê? Tem vergonha, né? Tem vergonha. Puxa, eu fui tão trouxa. Tem vergonha. Não, você não precisa ter vergonha de falar para alguém, uma só pessoa, ou alguém para orar com você, ou para Jesus. Orar pelo quê? Ora por mim, pastor, que eu estou com muita vergonha, eu caí num golpe. Puxa. Ora, e vamos orar. Aí Deus restaura, amém, irmãos? Quando você fala, por isso que a Bíblia diz, né, se confessar os vossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados, e purificar de toda injustiça, ou da vergonha, porque alguém injustiçado é alguém envergonhado, ele purifica da injustiça. E quando alguém olhar para você, a não ser que você não tenha, né? Às vezes não tem, às vezes não tem também. Quer orar por quê? Olha, eu quero orar, agradecer a Deus pela minha vida, porque no momento eu não tenho nada para pedir, mas às vezes a pessoa tem o que pedir e não fala, porque eu tenho vergonha, ou porque se tem medo de sentir-se fraco, ou coisa parecida. Mas ali não, Jesus declarou cura, porque a fé em Jesus tem condição de transformar as nossas vidas e fazer milagre em nossas vidas. Amém, irmãos? Não é assim? É esse livre acesso. É por isso que nós lemos lá atrás. Agora vamos encerrar lendo de novo, em Hebreus 4, verso 15 e 16. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Essa história de Bartimeu é essa ilustração poderosa da misericórdia, da cura de Jesus e do entendimento que ele tinha com Jesus. E ele pode nos abençoar com bênção e com cura. Amém, amados? Ei, Jesus poderoso, bom e próximo, não é? Eita, Jesus. Quando você quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Ou quem tem Jesus tem tudo o que precisa, mas quem não tem Jesus tem tudo o que precisa, mas ao mesmo tempo não tem coisa nenhuma. É só Ele mesmo. Vamos orar?